Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Edmara Monteiro e estou aqui mais uma vez no canal do YouTube Mulher Intelectualmente Lê para conversar com vocês sobre um dos livros que eu li faz exatamente 2 meses e eu estou super encantada com os ensinamentos dele e realmente assim eu aprendi muito e eu quero compartilhar com vocês todos os aprendizados que eu tive com este livro. O nome do livro é Permissão para Sentir. Isso mesmo, né? O título é extremamente assim sugestivo, né? Permissão para sentir. Sentir o quê? Que tipo de permissão é essa? E o autor ele nos leva, né? Ao mundo, assim, sabe? Onde a gente consegue supermergir todos os ensinamentos sobre as sensações, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Exatamente. E permissão para sentir, pessoal, é algo que vem nos mostrar, né? Cada vez mais que nós, seres humanos, né? Muitas vezes sentimos as nossas sensações, temos os nossos impulsos, né? Conversamos sobre aquilo, reagimos impulsivamente sobre diversas situações do nosso dia a dia, mas muitas vezes nós nem conseguimos compreender e entender o que de fato tem nos levado a essas sensações, a esses impulsos, a esses picos de raivas, de angústias. E uma das primeiras coisas que a gente precisa sentir aqui, né, e compreender exatamente, é compreender o que é emoção, o que é sentimento. Será que as duas coisas são as mesmas? Será que as duas coisas são os mesmos mesmo, né? Será que é isso mesmo? Será que sensação é a mesma coisa de sentimento? Será que tudo é impulsividade? E é aí que o autor, né, ele começa ao estudo e nos começa, né, nos convida de fato a entender e a entrar nesses pormenores aí do mundo, né, das emoções, dos sentimentos, e que cada vez mais, né, quando a gente consegue compreender o porquê dessas coisas, o porquê daquele pico, aquela questão que nós estamos vivenciando ali diariamente, né, a gente consegue então ter um entendimento melhor, ter compreensão melhor das coisas, e aí a gente consegue realmente se tornar um cientista, sim, cientista das emoções. E é nesse processo, quando a gente se torna de fato cientista das emoções, a gente consegue então, começa, né, no processo da inteligência emocional, do autocontrole, né, e de identificar tudo aquilo que tem acontecido. Porque na maioria das vezes o autor ele nos fala, né? Na maioria das vezes o autor ele nos fala que a gente, né, sempre não consegue compreender aquela emoção, né? Então, por exemplo, eu acabei de explodir aqui, tive um pico de raiva. Mas o que de fato me levou àquela raiva, né? Então, a raiva ali é um sentimento, é o pico, mas a gente não sabe o que levou. Então, quando a gente começa a entender ali o que é o cientista, qual é a causa, né? Qual é a causa daquela raiva, né? Qual foi a emoção que culminou na raiva, aí sim a gente consegue compreender melhor e ter essa totalidade das coisas, ok? Então, dentro desse processo, a gente consegue, então, o autor, ele nos mostra, né, ele nos fala que a gente precisa, então, de fato, compreender e ter 5 habilidades. Sim, pessoal, são 5 habilidades que a gente precisa ter para a gente poder desenvolver aí as habilidades maracuro, né? As habilidades aí necessárias para que a gente possa, então, compreender todo esse círculo que é aí essa permissão para sentir. Então, a gente precisa primeiro saber reconhecer. Sim, a gente precisa reconhecer as nossas emoções e as dos outros. Depois que a gente reconhece as emoções, a gente precisa regular essas emoções. Depois que a gente regula as emoções, a gente precisa aprender a expressá-las, posteriormente rotulá-las e compreender os sentimentos da sua origem. Então, o livro ele é embasado nessas 5 habilidades, né, emocionais, que vão regular aí todo o processo. E que posteriormente
o autor ele nos chama, né, desses 5 passos que é o método Huller, né? E aí a gente termina o livro compreendendo que para a gente se tornar um especialista nas emoções, a gente precisa de fato ter essas 5 habilidades, né? Que é reconhecer, compreender, rotular, regular e expressar, tá certo? Então aí são o que de fato vai nos levar. E é sobre elas, né, que então a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? Mas antes da gente conversar sobre esse método Huller, que o autor ele deixa muito explícito aqui no livro e que a gente precisa, né, desenvolver essas habilidades, eu quero que vocês entendam que, primeiro, emoção, ela é diferente de sentimento, tá? Ou seja, a emoção é aquela sensação do ato, né? Vamos dizer assim. A emoção, ela é algo que vem do externo, né? Ou seja, como é que eu vou mostrar para vocês basicamente? A emoção é a força motivadora, tá? Que nos prepara para agir, certo? Então, vamos lá. É algo que está acontecendo naquele entorno, naquele momento, e aí pisaram no seu pé. Você sentiu aquela emoção. E aí a emoção é algo que motiva a sua ação. O sentimento, por sua vez, ele é fruto dessa ação. Ou seja, você teve a emoção, pisaram no seu pé, você sentiu aquela dor e automaticamente você vai reagir sobre aquilo. Então, o que te motiva a essa reação, tá? A emoção, ela motiva essa reação e o sentimento, posteriormente, é aquilo que é o fruto da sua ação, da sua ação. Ou seja, pisou no seu pé, você sentiu dor e automaticamente você vai munir de ódio, de raiva para explodir sobre aquela pessoa que pisou no seu pé. A raiva, ela é fruto dessa munição. Compreenderam? Exatamente. Então, ou seja, a emoção é a sensação, é algo que vai motivar. O sentimento que vem pós a essa emoção, que nesse caso aqui desse exemplo super simples para vocês compreenderem, que é a raiva, ela é motivada pela sua emoção. Então, o que fica é o sentimento, é algo que foi motivado para aquilo. Então, quando ele fala, né, dentro do método Huller, que a gente precisa compreender, regular, saber expressar, de fato é o seguinte, tá? Na maioria das vezes nós olhamos apenas para o sentimento. Só que antes do sentimento vem a causa, que é a sensação, que é a emoção. Por isso a gente precisa então também ter esse olhar atento para o que vai acontecer, o que acontece antes desse sentimento, que posteriormente, possivelmente é essa emoção. Então, o sentimento, pessoal, ele nada mais é do que o resultado da interpretação do cérebro, tá? Após processar, analisar, fomentar, formular as experiências trazidas pelos nossos múltiplos sentidos, causados pelo que, gente? Causado nada mais é pela nossa emoção, certo? E aí, dentro desse processo, né, que a gente está trabalhando, então, aí, dos sentimentos, e a gente vai poder trabalhar esse processo da regulação, de todos o método, né, que o autor ele nos traz aqui, no Permissão para Sentir, a gente precisa, então, ter um olhar atento para esses sentimentos, tá? Que é a atenção, a tomada de decisão, as relações sociais, a saúde e a criatividade. Ou seja, tudo o que a gente faz mediante aquele sentimento, né? Tudo que a gente faz mediante a essas sensações que são causadas possivelmente aí, né, pelas nossas emoções, elas têm sempre uma causa, né? Ou seja, elas acabam trazendo alguns outros pormenores, ou seja, dependendo da minha ação, né, dependendo da forma como eu me comporto, eu acabo interferindo aí literalmente na vida do outro. E o autor ele traz exatamente isso, sabe? Da gente poder compreender como as nossas ações,
elas acabam influenciando aí a vida do outro e trazendo aí possivelmente situações desagradáveis, pormenores e que acabam então de fato aí influenciando, seja positivamente, seja negativamente. E a gente tem que compreender que todas as nossas emoções, elas exercem uma tomada de decisão. E o autor ele é muito fiel no livro quando ele fala o seguinte, que a gente precisa esperar, né, todas essas sensações, todos os processos, né, de raiva, de rancor, de explosão, né, ou de melancolismo, de dor, e não tomar nenhuma atitude precipitada, porque todas as atitudes precipitadas, todas as ações e atitudes que sejam e decisões que sejam tomadas nesse âmago, né, nesse fogo que existe, né, no raio da emoção, 99,9% dessas tomadas de decisões, elas são frustradas, porque a gente toma decisões erradas, a gente toma com a emoção e não com a razão. E aí ele fala exatamente sobre isso, tá? E aí vamos continuar. Como então, já que a gente sabe que a gente não pode tomar nenhuma decisão precipitada, a gente sabe que a gente precisa desenvolver 5 habilidades, né, necessárias aí para a gente chegar a ser um cientista cientista da emoção e também, né, tomar decisões que sejam saudáveis e que a gente não vai influenciar negativamente nem a minha vida, nem a sua vida, né, nem a vida do outro. A gente precisa, então, entender que, para isso, a gente tem um caminho a ser percorrido. É o que o autor coloca aqui no livro. Então, que caminhos eu preciso ser percorrido? E aí a gente pergunta, né? Como, então, se tornar um cientista da emoção? E aí a gente precisa compreender que a gente tem um caminho aí. E são 6 etapas propriamente ditas. A primeira etapa que a gente trabalha aqui basicamente é o seguinte: saber o que as emoções nos dizem. Exatamente, a gente precisa compreender o que as emoções estão nos dizendo. Por isso que a gente precisa basicamente compreender necessariamente a causa. Ou seja, esse sentimento que eu tô tendo aqui, será que de fato ele é um sentimento causado pela dor, pela ansiedade, pelo desespero? Que angústia é essa que eu tô sentindo? Que ansiedade é? Né? Na maioria das vezes a gente fica tão ansioso e não consegue compreender o que de fato está trazendo a ansiedade. E a gente esquece que a ansiedade é um sentimento que é causado pelo fato de eu não exercer controle sobre algo. Né? Então eu tô sofrendo por antecipação porque eu sei que eu não vou ter controle sobre algo. Tá, então tá. Se é sobre isso, que tipo de controle eu tô perdendo? Ou o que de fato eu tô achando que eu tenho controle sobre determinada situação? Que situação é que tá me causando isso? E a gente muitas vezes fica preso ali, né, no sentimento e esquece da causa da emoção, né? E aí é sobre isso. Então o autor ele é muito categórico quando ele fala o seguinte: a gente precisa saber o que as emoções estão nos dizendo, ou seja, quais são as causas, né? O porquê que eu tô sentindo isso. Ter a capacidade de fazer uma pausa, mesmo nos momentos estressantes, e perguntar sempre, tá? Eu estou reagindo a quê? Né? O que é essa sensação, o que é essa emoção, ela tá me dizendo, né? Então, ou seja, eu tô me reagindo a quê? A que tipo de coisa que eu tô deixando de falar ou de fazer, né? Então, basicamente, é sobre isso. Ok, pessoal? A outra coisa que o autor ele tem, o terceiro ponto, né, que o autor ele nos fala, é que a gente precisa buscar sempre uma estabilidade emocional. E se vocês analisarem, a maioria dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube, os últimos livros, né, que nós da comunidade Mulher Intelectualmente Ativa, né, lê, e a gente vem trabalhando sobre isso, a gente vem falando sempre sobre o autoconhecimento, o autocuidado, e a gente sempre vem falando, né, dessa importância da gente buscar essa estabilidade emocional, né? Tem um vídeo aqui no YouTube também, do nosso canal, que a gente fala de Daniel Goleman, né, que ele fala muito sobre essa questão
da inteligência emocional, da gente ter foco, da gente buscar essa estabilidade. Então, assim, é muito importante a gente ter buscar essa estabilidade emocional. E aí a gente precisa nos conhecer para entender como é que o nosso corpo reage, como é que o nosso corpo deseja, né, e se sente bem. Então, no meu caso, sempre eu busco fazer meditação, eu tenho um horário de dormir, eu tenho um horário de acordar, eu busco meditar, né? Eu gosto muito da meditação, eu venho buscando sempre técnicas de respiração, né? Então, ou seja, e naquele determinado dia tem as emoções, tem as frustrações, tem tantas coisas que acabam nos fazendo mal que eu tenho que parar e muitas vezes para eu não explodir, para eu não ter uma ação precipitada. E aí, vamos fazer uma técnica de respiração aqui para não jogar, não querer matar o outro e avançar no pescoço do outro. Brincadeiras à parte. Mas a gente é ser humano, né? Então, compreender quais são os seus temperamentos, né? Que tipo de temperamento eu sou, o que eu exerço, como é que meu corpo reage a determinadas situações. E a gente precisa, então, de fato, compreender e viver isso. E aí, gente, mais uma vez ele fala que a gente tem que buscar, então, compreender e trabalhar, que é o método Hull, que ele é baseado, então, naquilo que eu falei para vocês, naquelas 5 habilidades, né? Que a gente tem que trabalhar e desenvolvê-las aí posteriormente no dia a dia, né? Então, quando a gente vai buscar o reconhecimento da emoção, é para buscar não ser mal interpretado, né? Saber o que as pessoas estão sentindo ao seu redor, né? Saber compreender por que você está tomando determinada emoção. E aí, gente, a gente consegue então avançar, sabe? E quando a gente consegue, né, buscar o fato da gente reconhecer essa emoção, é para eu poder tomar uma decisão sábia, tomar uma decisão que seja basicamente exata, boa para aquele determinado sentimento, sabe? E a partir do momento que eu vou reconhecer a minha emoção e eu já vou saber basicamente, né, como agir sobre ela, automaticamente eu reconheço e aí eu vou para um segundo patamar, que é a compreensão. Bem, eu reconheci que essa ansiedade, ela vem do medo, da dor de perder uma pessoa. Beleza, então eu tô ansiosa porque alguém tá no hospital, algum ente querido, algum parente, e eu tô aqui nesse grau de ansiedade, a flor da pele, e tô com palpitação, tô com várias coisas, e com isso eu não consigo me expressar bem, com isso eu não consigo fazer as coisas boas. Então, dentro desse processo, eu reconheci. Agora que eu reconheci, eu vou compreender. E aí que é um ponto crucial, porque a compreensão, ela é mais desafiadora a habilidade a ser adquirida. Porque, ou seja, eu sei de onde estou vindo, agora eu preciso ter a habilidade de compreender. E aí, nesse processo, gente, dessa habilidade de compreender, eu queria ler um texto do livro que ele fala basicamente sobre a compreensão, tá? E fala bem assim: a compreensão, ela requer o uso da nossa habilidade de contar histórias, a capacidade de olhar por outras perspectivas e de buscar padrões para fazer a concatação de sentimentos e de eventos que levaram que levaram à situação atual. Comece sendo um cientista da emoção e não um juiz. Ou seja, se a compreensão, ela é a habilidade mais difícil a ser adquirida, aí que tá a questão, porque a partir do momento que eu determino, reconheço, eu começo a ser juiz. Ou seja, eu quero me punir, eu não quero aceitar, porque aí no processo, né, da compreensão vem sempre o sentimento de culpa, de ciúmes, de inveja, de vergonha, de constrangimento, de estresse, pressão. Tudo isso vem dentro do processo. Então, ou seja, se a compreensão ela requer o uso da minha habilidade de contar a história, a capacidade de eu olhar para dentro de mim, dentro de mim e compreender tudo que está sentindo, eu não posso me punir por aquilo. Pelo contrário, eu tenho que me acolher as minhas emoções, acolher os meus sentimentos, para poder posteriormente rotular a minha emoção.
E quando a gente vai para o processo de rotular, a rotulagem, ela existe, tá, gente? Entre a compreensão, né? A rotulagem, ela vem, é uma habilidade que ela vem para trabalhar naquele espaço entre a compreensão do que sentimos e a nossa capacidade de descrever o que nós mesmos sentimos e o que nós estamos nos expressando para nós e para o outro, certo? E aí, dentro desse processo da rotulagem, né, a gente vai precisar de, então, ajudar outras pessoas a entender o que nós estamos sentindo, ajudar as necessidades, as nossas necessidades, pedir ajuda sobre as nossas necessidades, conectar com o resto das pessoas e com o mundo, né, legitimizar e organizar as nossas emoções. Então a rotulagem ela vem para isso. Bem, não basta não basta eu reconhecer, não basta eu compreender, eu tenho que rotular e nesse processo de rotulagem eu vou me conectar com o outro, eu vou pedir ajuda para o outro, eu vou poder me expressar com facilidade, né, da melhor forma possível, sem não machucar ninguém, mas fazer com que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, ok? E aí, dentro desse processo, a gente vai então expressar a nossa emoção. E a expressão, ela é geralmente uma habilidade compartilhada. Dentro desse processo da expressão, que o autor ele deixa muito claro aqui no livro, a gente vai explicar o que a gente está sentindo, a gente vai dizer o como nós queremos seguir mediante aquela determinada coisa. E dentro desse processo é uma habilidade que é fundamental o ato de processo de fala e de escuta. Não apenas ouvir, mas a gente precisa desenvolver a escuta empática, né? Então, tanto para nós quanto para com o outro. A grande questão aqui é que, na maioria das vezes, a gente nem deixa o outro falar, né? A gente já deduz o que o outro vai dizer. E o autor fala muito sobre isso, do processo da escuta. E dentro desse processo, quando a gente está desenvolvendo esse processo de permissão para sentir, né, de desenvolver o método Huller nas nossas questões, na nossa vida, a gente nem nos dá permissão para a gente ouvir o que nós mesmos queremos, né? Então, assim, olhar para dentro de si, compreender esses processos, né? Da rotulagem, da expressão, do sentimento, saber o que é sensação, saber o que é sentimento e o porquê nós estamos sentindo isso, isso também requer um processo de você parar, sabe? E de você aprender a se ouvir. E é disso que nós estamos falando aqui, de se ouvir, né? De detectar o que está sentindo, o que seu corpo está falando. E aí a gente entra no processo da linguagem não verbal, né? Porque o nosso corpo fala. E se eu não tenho tempo para me ouvir, me escutar e me permitir sentir essas emoções e essas sensações, eu não posso falar, eu não posso nem olhar para o outro, porque se eu não exerço comigo, como é que eu vou exercer para com o outro, sabe? E é sobre isso. E aí, gente, dentro desse processo, a gente entra na última habilidade, que é a rotulagem, que é regular a nossa emoção. E como é que a gente regula, então, a nossa emoção? A regulação da emoção, ela começa, então, com a gente, dando a nós e aos outros a permissão de assumir os sentimentos, seja qual for. Ou seja, eu tenho que assumir o que eu estou sentindo. Eu preciso, compreendi? Agora eu assumo. E aí, dentro desse processo, a gente tem aquelas etapas, né, de autocuidado, que é o trabalho da respiração, a estratégia de desvio de atenção, estratégia de requadramento cognitivo. E aí, dentro desse espaço todo, a gente entra com o processo de regulamento, de regulação. Ou seja, eu vou compreender, eu vou sentir, eu vou trabalhar isso e a gente vai viver, então, da melhor forma possível. Com isso, gente, o que eu quero deixar para vocês, que com a permissão para sentir, devemos também nos dar permissão para falhar. Para mim, o autor ele termina o livro da melhor forma possível, ou seja, eu me permito falhar. E quanto de nós não nos permitimos falhar?
porque eu tenho que ser excelente em tudo que eu faço. E nós mesmos somos os nossos maiores inimigos, porque nós vivemos sobre uma cobrança, sobre uma pressão que nós mesmos colocamos sobre a nossa vida. E, ou seja, permissão para sentir também é permissão para falhar. Eu posso falhar. Eu não sou Mulher Maravilha, mas eu sou mulher maravilhosa. Dentro das minhas falhas, dentro dos meus contextos, dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas sensações. E é sobre isso. E por fim, só para finalizar, o autor então, ele deixa, o livro, você vai ver que ele trabalha com as cores e cada uma dessas cores aqui trabalha as sensações, as nossas habilidades, os nossos sentimentos. E ele traz isso aqui muito bacana aqui no final do livro, onde a gente pode estar detectando. Eu fiz os meus exercícios no meu caderno, detectando os nossos sentimentos, as nossas sensações. E aí, por fim, eu quero encerrar falando mais uma vez das 5 habilidades, que é o método Huller, e que é o que ele desenvolve aí pra gente, que é reconhecer as emoções de si e dos outros, compreender as causas e consequências das nossas emoções, rotular as emoções com um vocabulário específico e rico, expressar as nossas emoções de acordo com as novas normas culturais e contextos sociais e regular as nossas emoções com estratégias eficazes. Então, pessoal, é sobre isso. Eu espero que vocês fiquem curiosos para conhecer permissão para sentir, tá? E como compreender as nossas emoções e usá-las com sabedoria para viver com equilíbrio e bem-estar. Quero que vocês conheçam esse livro. Esse livro, ele é um best-seller aí, um dos mais vendidos na história da atualidade. E fala sobre isso, sobre permissão para sentir. Entender o que é sentimento, entender o que é emoção, compreender a causa dessa emoção e o porquê deste sentimento. E depois aí reconhecer, compreender, rotular, expressar e regular, tá? E que cada um de nós possamos então, vivenciar esses métodos, colocar em prática. E lembre-se, antes de compreender a emoção do outro, você precisa saber compreender as suas emoções. Antes de falar sobre o outro, você precisa falar sobre você. Antes de você apontar o outro, você precisa olhar para dentro de si e entender que todo mundo é capaz de falhar. Então, permissão para sentir também é permissão para você se permitir falhar e deixar o outro falhar também, tá? Espero que vocês tenham gostado do livro, desse vídeo. Espero que vocês continuem aqui no nosso canal Mulher Intelectualmente Ler, tá? E espero que vocês possam assistir todos os nossos vídeos. Tem vários vídeos aí no canal. E fique conosco, ok? Eu sou Edmara Monteiro e me despeço por aqui. Tchau, pessoal!